Olá, meus amados, bom dia! Mais uma vez aqui estamos para falar, claro, falar de amor, e falar de amor é falar de quê? Da nossa querida língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos trabalhar aí os efeitos de sentido, tá bom? Mais uma vez, efeito de sentido. Claro, trabalhando aí pontuação, uma porção de conteúdos aí que propiciam um efeito de sentido lá na produção textual. Vamos juntos aqui, meus amados. Eu sou o professor Fernando Santos, professor aqui do 9º ano, Ensino Fundamental, Canal Educação, professor de Análise Linguística, e para a aula de hoje, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Objeto do conhecimento, que é o conteúdo. Efeito de sentido. E queremos, ao final deste horário, que você possa comparar informações apresentadas em textos expositivos de divulgação científica, identificando os efeitos de sentido por eles produzidos, ok? Identificando os efeitos de sentido por eles produzidos. Depois, claro, nós vamos aqui fazer a resolução de questões. Podemos começar? Então vamos lá. Meu amigo Ismael está por aqui hoje, hein? Forte abraço, Ismael. Bom, eu coloquei aqui uma síntese, no primeiro momento, dos sinais de pontuação, e, claro, colocando aqui o emprego, pelo menos geral, de alguns dos sinais de pontuação. Por exemplo, as aspas. Nós podemos usar as aspas quando nós queremos dizer que retiramos a fala de alguém do texto. Ou seja, é uma terceira pessoa que fala. Tá? Eu estou aqui na produção do texto, estou escrevendo, e de repente eu quero fazer uma referência a uma fala de uma outra pessoa, que não sou eu, como narrador. Então, eu coloco essa fala entre aspas. Pronto. Tal qual este elemento falou. Então, é um dos empregos das aspas. Referir-se a uma terceira pessoa. Como também eu posso usar as aspas para indicar uma ênfase, para indicar uma ironia. E tudo isso aí é efeito de sentido. Ah, professor, quer dizer que o senhor pode ser irônico usando aspas? Sim, claro que posso. Geórgia Soares! Meu Deus, que maravilha! Bom dia, meu amor! My love! Do you speak English, yes or no? Ei, Geórgia, uma figura. Tá? Bem, aí eu também posso ser irônico. Sabia que eu posso ser irônico, com as aspas? Eu posso ser irônico. Yes, o inglês está aplumado aí. Eu posso ser irônico, Se, por exemplo, eu digo para a Geórgia assim: você é muito feia. Você é muito feia. Aí coloca esse feia entre aspas, Eu estou sendo irônico, eu estou dizendo o contrário. Estou dizendo que ela é gatinha, bonitinha, viu? I like speak. Muito bem. I like speak English. Eu gosto de falar inglês. Olha aí. Tá vendo como eu sei um pouquinho? Bem, além das aspas, nós também podemos ter aí o ponto final, que serve para indicar o final de uma frase, o final de uma oração, o final de um parágrafo, tá bom? Pode. Isso aí. É para dizer o seguinte, acabou, acabou a oração, acabou o período, acabou a frase. Perfeito?
Professor, e o travessão? Bem, eu posso usar o travessão naquele diálogo, né? Na linguagem escrita, se eu quero utilizar aqui um diálogo, né, entre duas ou mais pessoas, eu posso usar o travessão. Travessão, você não vai fazer a prova hoje. Aí travessão de novo. Por que, professor? Aí travessão mais uma vez. Porque você não fez as tarefas que foram solicitadas. Aí vai. Então, nessa troca de pessoas, né, neste diálogo, nesse bate-papo, eu posso usar o travessão. Tá? Ah, professor, existe um ponto aí que é o que a gente chama de ponto dos sentimentos. É o sinal dos sentimentos. Né? Ele pode indicar que você está muito feliz. Ele pode também indicar que você está zangadão, zangadão. Né? Ou então que você ficou assustado. É o ponto de exclamação, nenenzinho. O ponto de exclamação. Meu Deus! Exclama. Meu Deus. Pode exclamar também. Né? A entonação de voz vai ajudar aí, né, no sentido que você quer atribuir. Ok? Então, além de eu ter esse sinal de pontuação, na linguagem falada, é possível, pelo tom, a gente perceber o efeito de sentido que vai produzir. Aí o ponto de interrogação vai nos indicar que existe uma pergunta direta, porque às vezes nós temos perguntas indiretas. Eu posso usar uma frase interrogativa indireta. Eu não sei quanto tempo vou ficar aqui. Ponto. Final. Isso aí é um discurso, é um indireto. Mas se eu for usar o direto, né? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Interroga. Percebeu, né? Às vezes você faz a interrogação, mas não usa o ponto de interrogação, você usa o ponto final. Né? Ok? Frase interrogativa direta, interrogação. Frase interrogativa indireta, um pontozinho. Simples. Professor, e as reticências? Bem, as reticências, elas são usadas para indicar uma interrupção de pensamentos. Interrupção de pensamentos. Às vezes você está aqui batendo um papo com uma pessoa e, de repente, você vai falar algo que não deveria. Aí você se toca no último minuto. Aí você... 3 pontinhos, reticências. Não é porque eu queria... 3 pontinhos. Uau, uau. Uau, 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 uau. Uau, uau. Uau, uau, uau. 1, 2, 3 pontinhos. É assim, doutora. É desse jeito. E a vírgula? A vírgula ela tem várias funções. Dentre elas, chamar a atenção de alguém. Professor, vírgula, eu não consegui fazer as tarefas. Professor, eu fiz as tarefas. Professor, hoje o dia está lindo. Professor, a gente pode responder em dupla? Rapaz, essa pergunta era demais, não era não? Eu não sei se ainda hoje a galera pergunta isso aí nas turmas iniciais. Professor, a prova pode ser feita em grupo? Ai, acaba não sabia nada e queria se encostar nos outros. Alcemar, você fez isso muito? Não? Não fez? Claro que fez. Né? Ponto de interrogação nós já falamos, né? E os 2 pontos, hein? Prof, os 2 pontos, eles são usados para dar uma explicação, enumerar coisas. E também para marcar, né, o início do discurso direto. Aí o rapaz disse isso, 2 pontos. Você não vai. Eu vou, não vai. Né? Então,
para marcar esse início do discurso direto, aí você utiliza, né, os 2 pontos. É possível. Também, se você vai, né, dar explicação sobre alguma coisa, vai fazer uma enumeração. Enumeração, como assim, professor? Assim, ó, eu comprei hoje muitas coisas no supermercado. 2 pontos. Açúcar, café, macarrão, carne moída, pimentão, cheiro verde, tomate. É isso aí. É tudo isso. Vocês perceberam aí que o efeito de sentido, né, é muito interessante quando você conhece o ensinar de pontuação? Turma, eu conheço muitas pessoas que fazem leitura assim, ó, em tiriço, tará, não respeita nenhum sinal de pontuação. Como é que vai produzir sentido, turma? Como é que a pessoa do outro lado vai compreender? Diga aí para mim. É praticamente impossível. É impossível, praticamente impossível. Você já leu uma mensagem de WhatsApp de algum amigo que não usa nenhum sinal de pontuação? Horrível. Horrível! Né? Você passa 2 horas para compreender o que ele está querendo dizer. E olhe lá, às vezes você nem consegue. Ou seja, uma coisa que foi inventada, né, para você se comunicar rapidamente, termina sendo algo que nos dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. É a rede social do WhatsApp. Você escreve abreviando palavras, né, que já são uns sinais convencionais, que a turma já sabe o que é, significa, né? E a linguagem que você emprega no WhatsApp, pelo amor de Deus, não vai ser a linguagem que você vai empregar numa produção textual, viu? Não vai ser. Não vai ser. Você não vai trabalhar você lá numa redação escrevendo VC. E eu já vi muitos alunos produzindo textos, né, para terem acesso ao Enem, colocando VC. É o hábito de tanto digitar esse VC lá na rede social, que termina em um texto científico fazendo a mesma coisa. E aí não tem outra saída, meu amigo. Né? É pontinho a menos. Né não, Geórgia Soares? Ela acordou cedinho hoje para assistir a aula do Teacher Fernando. Teacher. Né? Aí. Muito bem. Tem mais alguma coisa por aí? Bem, então vamos aqui, né, dizer o que é a pontuação. É um ramo ou recurso da ortografia que permite expressar exclusivamente na língua escrita um espectro de matizes rítmicas e melódicas características da língua falada, pelo uso de um conjunto sistematizado de sinais sintáticos. Tá? Ou seja, tudo isso que nós acabamos de falar aqui, relativamente às aspas, à vírgula, ao ponto de exclamação, interrogação, são exatamente essas matizes rítmicas e melódicas da nossa língua falada. Tá? E um detalhe, você quando você está falando, você não tem a preocupação de colocar um ponto final, de colocar um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Por quê? Porque o ritmo que você já utiliza na fala não exige, né, que você diga assim, interroga, bota um ponto final. Você vai precisar disso aí na linguagem escrita. É por essa razão que muitas pessoas têm dificuldade para escrever.
não é porque não conheçam o conteúdo, mas é porque não sabem expressar o conteúdo no papel. Então, um dos grandes problemas numa redação é exatamente a questão da pontuação. Porque você pode desvirtuar tudo que você, né, pensou em fazer, você desvirtua com erro de pontuação. O erro de pontuação muda muita coisa. Tá? Eu gosto muito de dar um exemplo das orações subordinadas adjetivas. Tá? Eu tenho, por exemplo, o tio que mora no Rio de Janeiro, meu tio que mora no Rio de Janeiro chegará hoje. Eu posso botar uma vírgula, meu tio, vírgula, que mora no Rio de Janeiro, vírgula, né, chegará hoje. Mas eu posso retirar as duas vírgulas. Ah, professor, o senhor retira as duas vírgulas, mas o sentido é o mesmo, negativo. O sentido não é o mesmo. Com as vírgulas, eu estou dizendo que eu tenho um único tio e este tio mora no Rio de Janeiro. Porque eu estou falando do todo. As vírgulas indicam que é uma explicação que eu estou dando relativamente ao tio que eu tenho. Se eu retirar as vírgulas, pressupõe-se que eu tenha mais de um tio, mas que só chegará hoje aquele que mora no Rio de Janeiro. Professor de Deus, e eu achava que só era coisa da gramática, negócio de oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva restritiva, né? Pois é. Professor, e meu professor de língua portuguesa lá do ensino fundamental 1, né, dizia assim, não, neném, ó, você colocou vírgula, é explicativa, não colocou, é restritiva, e pronto. Mas não é bem assim, não. Aliás, em termos de organização sintática, é assim. Mas produção de sentido tem a diferença. Inclusive, vou dizer até aqui para vocês do 9º ano, nas provas de concurso, quando você tem uma questão de pontuação envolvendo oração subordinada adjetiva, a pergunta sempre é essa. Se nós tirarmos as vírgulas presentes aqui na oração adjetiva, vai haver uma alteração de sentido e mudança na classe gramatical? Algo dessa natureza. Né? A resposta é, vai haver mudança de sentido, sim. Perfeito? Aí, no canto direito, aí eu coloquei alguns sinais de pontuação, né? O ponto de interrogação, exclamação, reticências e vírgula. Tá aí, tá tudo aí. Então, existem na pontuação 3 tipos básicos de sinais. Aqueles sinais que indicam que a frase não foi concluída. Sabia, doutora? Que a frase não foi concluída. Quais são os sinais que indicam que a frase não foi fechada, não foi concluída? A vírgula, o travessão, os parênteses, o ponto e vírgula, os 2 pontos. Ah, entendi, prof. Quer dizer que a frase não é concluída quando eu tenho esses sinais de pontuação aí. Negativo. Negativo. Né? Uau, 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 uau. Uau, uau. Olha, são as formiguinhas aí, é? Eu tenho aqui os 3 pontinhos aqui, né? Olha só, rapaz. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Tá aqui. Uau, 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 uau. Aí, existem também aqueles sinais que indicam o término do discurso ou parte dele. Né? Término do discurso ou parte dele. Aí você vai ter o ponto simples, o ponto parágrafo,
o ponto final. Então, professor, é o mesmo ponto. É, mas empregado em situações diferentes. Né? Quando eu tenho um ponto simples, eu tenho uma oraçãozinha, ponto, acabou. O ponto parágrafo é para dizer que aquele parágrafo foi concluído. Então, e o ponto final é para dizer que eu, Fernandinho, concluí o texto. Entendeu? É o mesmo sinal de pontuação, mas usado em situações diferentes. Tá? O ponto final, né, usado para mostrar que terminou de escrever uma frase ou um pensamento, né, uma oração. Daí. Vamos lá. Também existem aqueles sinais que indicam uma intenção ou estado emocional. Né? Aí prof. Meu amigo. O ponto de interrogação, quando você está ali fazendo uma perguntinha. Né? O ponto de exclamação, para indicar alegria, espanto, dor. Né? Imagina bem que você ganhou 40 milhões na loteria. Imagina bem aí. É desse jeito. Aí você coloca um ponto de exclamação. Né? Você está assustado. Exclama. É isso aí. Você está feliz com uma notícia. Oh, coisa boa! Exclama. Sentimento. Mas se, por exemplo, a Andressa disse para mim, professor, o senhor está muito chato. Ela exclama também. É um sentimento. Né? Não, às vezes só é birra mesmo. E as reticências é para indicar exatamente isso, né? Indicar que, né, você estava muito empolgado com uma situação qualquer, mas que não deveria falar, aí deixa em stand-by. Bem, e aí, turminha, é o seguinte, nós vamos fazer algumas questões envolvendo a pontuação, porque agora eu já falei demais, agora não é possível que você, em 2 minutos, não faça uma questão que começa bem aí. Pense e tente preencher os espaços com os sinais de pontuação indicados aí, tá bom? 2 minutinhos na tela, doutor Elciomar.
Olá, meus amados. Né? Então vamos lá, vamos ver, viu? Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo. Vamos lá. Como amanhã será o nosso grande dia, bem, aqui é o seguinte, turma. Eu vou explicando o porquê do sinal de pontuação, tá? Para a gente ter convicção nas respostas, tá bom? Olha só. Como amanhã será o nosso grande dia, essa oração que eu destaquei na cor azul é uma oração subordinada, ou um marca-texto amarelo, né? É um sinal de que nós temos aí uma oração subordinada adverbial causal, tá? Eu falei agora azul, é porque a gente está no mês de novembro, que é exatamente o mês dedicado à prevenção junto ao câncer de próstata. Né? Mês passado, né, foi chamado de Outubro Rosa, para se fazer a campanha contra o câncer de mama. Né? Rosa, relativamente à mulher, e o Novembro Azul, relativamente a homem, né? Contra o câncer de próstata. Mas vale ressaltar que nós aqui, né? Precisamos fazer esse exame não somente no mês de novembro, mas tem que ser um exame constante, uma vigilância constante. Se intensifica, né, isso no mês de novembro, perfeito? Se intensifica no mês de novembro, mas a vigilância, ela tem que ser permanente, tá bom? Então, todas as vezes que eu tiver um período composto introduzido por uma oração subordinada adverbial, nós iremos usar uma vírgulazinha, viu? Separando essa oração subordinada adverbial das orações principais, da oração principal. Como amanhã será o nosso grande dia, vírgula, vírgula, vírgula. Duas coisas serão importantes. Agora eu vou relacionar duas coisas, né? Então, quando eu relaciono, aí eu coloco 2 pontinhos, viu, nenenzinho? 2 pontinhos. 1, 2. 2 pontinhos. 2 pontos. Ah, prof! Já tem a resposta. Diga aí para mim qual é a resposta. Eu nem preciso mais fazer a última pontuação. Mas mesmo assim eu vou fazer, né? Como amanhã será o nosso grande dia, vírgula, duas coisas serão importantes, 2 pontos. Uma é a tranquilidade, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é o seguinte, é usado para indicar uma pausa bem maior do que a vírgula e menor do que o ponto, né? Aquele ponto simples. Tá bom? Uma é a tranquilidade. A outra é a observação minuciosa do que está sendo solicitado. Faltou só um acentozinho aqui no está. Perfeito? Então, ponto e vírgula. Uma é a tranquilidade, a outra é a observação. Veja que eu até poderia botar uma vírgula aí, mas não teria o mesmo efeito de sentido, né, com a pausa que se dá na fala, né, do que tem aí o ponto e vírgula. Perfeito? Então, para esta primeira questão, indiscutivelmente letra C. Indiscutivelmente letra C. Perfeito? Vamos lá. Vamos continuar. Agora, tente ler isso aí sem pontuação. Como amanhã será o nosso grande dia, duas coisas serão importantes. Uma é a tranquilidade, a outra é a observação minuciosa do que está solicitado. Dá até para entender, mas fica algo assim que parece que você está correndo com medo de tudo,
falando rapidamente e ninguém consegue compreender. Aliás, consegue, mas muito pouco. Mais uma no mesmo estilo, e eu acredito que seja a mesma sequência dos sinais de pontuação empregados na questão anterior. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo. Quando se trata de trabalho científico, vírgula, porque bem aqui nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. Né? Turma, deixa eu falar aqui das orações subordinadas adverbiais. Quando primeiro vem uma oração principal e depois a subordinada adverbial, a vírgula pode ocorrer. Né? Ela é facultativa. Quase sempre não se emprega a vírgula. Quando primeiro vem a oração principal e depois a subordinada adverbial. Caso venha primeiro a subordinada adverbial e depois a principal, a vírgula será obrigatória. É possível, no meio da principal, aparecer a oração subordinada. Neste caso, ela veio intercalada. Estando intercalada, vírgula antes e vírgula depois. Tá bom? Só para você tomar nota aí e não se esquecer. Então, eu tenho vírgula, né? Professor, o senhor já respondeu a questão. A única letra que tem vírgula no primeiro espaço é a letra C. Aí prof. E aí que nós já terminamos a questão. Fácil demais, Ismael. Uma questão dessa aí numa prova, hein? Né? Pensa aí, Ismael, como é legal. Fugiu o nome. Ismael. Quando se trata de trabalho científico, vírgula, duas coisas devem ser consideradas. 2 pontos. 2 pontos. Dois pontos. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece. A outra é o valor prático que possa ter. Prof, eu não erro mais. Questão desse jeito. Não erro mais. Ok? Ok. Vamos lá, turminha. Lindo, hein? Letra C. Próxima. Eita, prof. Essa daqui merece mais um tempinho pra gente, viu? Merece porque é muita coisa aí, prof, para ser analisado. Olha aí. Opção em que está correto o emprego do ponto e vírgula. Eita, professor, ponto e vírgula, hein? Vamos lá. Vamos ver aí, né? Às vezes eu tenho duas orações, já tem uma sequência de vírgula. E para não se usar a vírgula, né, eu uso um ponto e vírgula para que o aluno não fique, né, com a mente chafurdada. Só que negócio é esse, chafurdada? Para que o aluno não fique louco da vida, né, com relação à compreensão, né, da frase. Mas eu vou deixar vocês pensarem aí. Vai, na tela, 2 minutinhos aí.
Ok, galerinha. E aí, hein? Ficou fácil? Sim, sim. Sim, sim. Ou não, não. Vamos lá. Solteiro foi um menino turbulento. Casado era um moço alegre. Viúvo tornara-se uma pessoa de semblante sombrio. Rapaz, são 3 situações. Esse solteiro dá para pressupor o seguinte: quando era solteiro, não dá? Dá, prof. Aquela mesma história da oração subordinada adverbial introduzindo o período. Tá sacando aí, Ismael, a ideia? Né? Então, para solteiro, a gente coloca só uma vírgula, tá bom? Solteiro, vírgula, ou seja, quando solteiro, vírgula, 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 vírgula. É melhor que nós coloquemos uma vírgula, tá bom? Solteiro, vírgula. Foi um menino turbulento. Pronto. Agora, a ideia praticamente acabou aí, né? Praticamente não é que acabou. Praticamente acabou. Né? Então, mas eu não tenho aí uma frase concluída. Então, eu não posso utilizar aí um ponto, porque eu não fechei. Né? A ideia não foi concluída. Mas eu vou começar uma outra oração aí, né, professor? Praticamente, né, com esse turbulento. Né? Foi um menino turbulento. Solteiro foi um menino turbulento. Bem, se ele foi um menino turbulento, já não cabe mais aqui, ó, porque esse turbulento, ele está atrelado diretamente a menino, porque ele é um determinante de menino. E o determinante, ele não se desvencilha do nome substantivo. Ele está lá, coloiado com o substantivo. E quem são os determinantes do substantivo? O artigo, o numeral adjetivo, o pronome adjetivo, o próprio adjetivo, a locução adjetiva. Prof, entendi. Então, onde tiver turbulento, separado de menino, está errado. Está. Professor, pois só tem aí na letra C. Então, a letra C você pode despachar. Está errado a letra C. Então, quando solteiro... outra coisa. Por que eu já descarto a letra D? Porque não tem bem aqui, ó, nenhum sinal de pontuação entre solteiro e o verbo. Observa bem aí se eu fizesse a leitura direta na letra D. Solteiro foi um menino turbulento. É como se eu dissesse que solteiro é o nome de uma pessoa. É isso que eu vou entender. Se eu não usar nenhuma pontuação aí, é como se solteiro fosse assim. João foi um menino turbulento. Pedro foi um menino turbulento. Essa intérprete foi uma menina turbulenta. É como se eu dissesse isso. Prof, então tem que ter aí uma vírgulazinha. Tem que ter uma vírgulazinha. Professor, estou entendendo? Professor, não sei porquê, mas é lindo, prof, quando a gente utiliza adequadamente um sinal de pontuação. Vamos lá. Então, vamos tentar fazer aí a letra... a letra A, você já descarta aqui, porque ele usou um ponto e vírgula logo depois de solteiro, né? Deveria ser só uma simples vírgula. Na letra B eu tenho o seguinte, solteiro foi um menino turbulento. Eu vou destacar aqui em cores para ficar mais fácil para você entender. Quando solteiro... Opa, quieta. Vamos lá. Quando solteiro foi um menino turbulento. Agora eu vou para outra oração, tá? Qual é a outra? Quando casado, era um moço alegre. Ok? E veja que aqui o Nandinho está usando, né, cores para separar as orações. Né? Aliás, períodos com 2 orações. Quando viúvo, tornara-se uma pessoa de semblante sombrio. Agora vamos ver aqui, ó.
os sinais de pontuação. Veja que, separando cada oração, nós utilizamos o que, turma? Um ponto e vírgula. Solteiro, foi um menino turbulento. Casado, era um moço alegre. Viúvo, tornar-se uma pessoa de semblante sombrio. Entendeu aí? Para cada oração, que eu vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3. 3. E separando cada uma delas, eu coloquei o ponto e vírgula. Porque a ideia não foi fechada, não foi concluída. Só conclui lá quando se chega a viúvo. Viúvo, tornar-se uma pessoa de semblante sombrio. Tá legal? Lindo? Perfeito? É esta a resposta da questão. Letra B de bolinha. Letra B de bolinha. Vamos lá. Vamos para mais uma. Nas questões de números 5 e 6, 5 e 6? Ou é 4 e 5? Deixa eu só voltar para aqui ver qual foi a questão anterior. 3. Então, para as questões... Vou ajeitar aqui. As questões 4 e 5, viu? Marque a alternativa corretamente pontuada. Corretamente pontuada. O caminho da verdade é único e simples. O da falsidade, vário e infinito. Vário e infinito. Professor, nós temos aí quantas orações? Nenenzinho, nós temos 2. E essa ideia que você vai utilizar aí para responder a questão é aquela mesma que você utilizou lá nas questões 1 e 2. Né? Nós precisamos produzir o efeito de sentido adequado aí para você compreender. Estão vendo como é importante você saber os sinais de pontuação? Saber o emprego deles? É importante. Eu vou deixar 2 minutos aí na tela, mais uma vez, para você pensar um pouquinho. Lembre-se daquelas questões 1 e 2, tá? Meu amigo Ismael, descansa um pouquinho aí, vamos para 2 minutos na tela, valendo.
Ok. Então vamos lá. O caminho da verdade é único e simples. Veja aqui que eu estou atribuindo uma característica para caminho da verdade. Aliás, duas características, duas qualidades. O caminho da verdade, ele é único e também é simples. Aí merece um ponto e vírgula, porque eu tenho uma oração e vou introduzir uma outra, né? Tem uma outra coisa que vai fazer com que eu elimine duas letras. Você nunca deve separar o sujeito do verbo por vírgula, viu? O sujeito da oração e o verbo, eles têm que estar em sintonia, assim, diretões, assim, um no outro, olhando olho no olho. Então, tem sujeito, virgulou e botou verbo, erro. Não se separa nunca o sujeito do verbo. Então, a letra C eu já elimino porque eu estou separando. E a letra E também eu elimino só por conta disso. Eu separei o sujeito do verbo. Ah, professor, aí... E a letra B, professor? Meu amigo, eu tenho aqui duas características para o sujeito. E eu separei bem aqui, ó, com essa vírgula aqui, único e simples, descarte também. Professor, então nós vamos agora bater um papo relativamente a duas letras, a letra A e a letra D. Bem, aí você teve 2 minutos para resolver o problema. Vamos lá. A letra A diz assim: o caminho da verdade é único e simples, o da falsidade. Olha, leia bem aí, como está bem aí, pontuado a letra A. Leia aí como está pontuado a letra A. Leia, não faça mungango, não. Leia bem aí a letra A. O caminho da verdade é único e simples, o da falsidade. Vário e infinito. Não dá para ler. É impossível fazer a leitura. Não produz sentido. Tente ler de novo a letra A. O caminho da verdade é único e simples, da falsidade. Vário e infinito. Não dá, turma. Eu tento fazer a leitura, mas eu não consigo nem entender. Agora, faça a leitura na letra D. O caminho da verdade é único e simples. Acabou. O da falsidade é... Aqui eu tenho uma zeugma do verbo. O caminho da verdade é único e simples. O da falsidade é vário e infinito. Linda a letra D. Perfeita a letra D. Só erra quem quer. Só erra quem quer. Só erra quem quer. Tá bom? Então, próxima. Aprendi, desde bem cedo, a compreender e a perdoar. De vez em quando, por muito compreender e perdoar, se torna difícil. Porém, sempre tenho arranjado um jeitinho. Aprendi, letra B, desde bem cedo, a compreender e a perdoar. De vez em quando, por muito compreender, perdoar se torna difícil. Porém, sempre tenho arranjado um jeitinho. Letra C. Aprendi desde bem cedo a compreender e a perdoar. De vez em quando, por muito compreender, perdoar se torna difícil, porém sempre tenho arranjado um jeitinho. Letra D. Aprendi desde bem cedo a compreender e a perdoar. De vez em quando, por muito compreender, perdoar se torna... Não consigo ler a letra. Letra E. Aprendi desde bem cedo a compreender e a perdoar. De vez em quando, por muito compreender, perdoar, também não consegui ler, não. Isso aí, você vai conseguir ler qual aí?
Hein? Rapaz, eu vou apostar bem aqui nos intérpretes que estão bem aqui. Eu tenho certeza de que eles marcariam corretamente uma letra aí. E aí? Diz aí para mim, turma. Diz aí para mim. Não, prof. Não, prof. Dê mais um minuto aí para a gente pensar. Um minutinho. Na tela, valendo. Bom dia, Patrícia Santos. Tudo lindo com você? Aproveita, Patrícia, e me dá a resposta da questão de número 5. Belezinha, hein, galerinha? Vamos lá, então. Olha, aprendi desde bem cedo. Esse desde bem cedo é um adjunto adverbial. E veja que ele está no meio, né? Quando você tem a posição normal do adjunto adverbial é no final da oração. No final. Quando ele vem no início da frase, se ele é um pouco longo, você virgula. Se ele vem no meio da oração, ele aparece intercalado pela vírgula. Não vai mudar o sentido, mas você tem que seguir esse passo aí para evitar problema na compreensão, né, da frase. Então, quando eu digo aprendi desde cedo, olha aqui, ó, a intercalação. Eu aprendi a compreender e a perdoar. Perfeito. Pode ler agora o que está fora da intercalação. Aprendi a compreender e a perdoar. Desde bem cedo, aprendi a compreender e a perdoar. De vez em quando, por muito compreender, de vez em quando, por muito compreender, mais uma situação, né, de intercalação. E aí é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Meu Deus, professor. Rapaz, é a oração subordinada adverbial, que está intercalada. Pronto. Né? Agora, leia bem aí, tirando essa oração que está intercalada. De vez em quando, perdoar se torna difícil. Vírgula. Porque na frente eu tenho uma oração coordenada, adversativa, introduzida pelo porém. Porém, sempre tem arranjado um jeitinho. Ficou lindo agora. Eu vou separar em cores para ficar lindo para você, né, separar. Aprendi a compreender e a perdoar. Tá bom? Vou mudar a cor agora. De vez em quando, perdoar se torna difícil. Porém, sempre tenho arranjado um jeitinho. Olha aí. O que eu não destaquei é o que está intercalado. Aí eu vou ler só as cores. Aprendi a compreender e a perdoar. De vez em quando, perdoar se torna difícil. Porém, sempre tenho arranjado um jeitinho.
Veja que eu, desde bem cedo e por muito compreender, né, ficaram intercalados. Perfeito? Aí não tem como discutir a resposta da questão. Letra B de bola. Meus queridos, eu vou fechar a aula por aqui. Foi lindo estar com vocês neste primeiro minuto, nesse primeiro tempo, mas eu volto já já para dar continuidade à aula sobre efeitos de sentido. Fui.